Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Muito obrigada pela companhia. Estou aguardando a sua mensagem, 988 18 19 38. Dados do IBGE 2022 mostram que a população com mais de 60 anos vai dobrar em menos de 30 anos. Em 2050, serão cerca de 68 milhões de brasileiros na terceira idade. Realidade mostra que cada vez mais pessoas estão chegando, então, aos 60 anos de idade. E envelhecimento, gente, nem sempre, quer dizer, chegar até mais tarde, né? Nem sempre é sinônimo de algo saudável. E é por isso que eu vou discutir isso com a nossa convidada que entende muito do assunto. Tenho o prazer de receber no estúdio a médica geriatra, doutora Sandra Búrigo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dica. Obrigada pelo convite. E para a gente discutir esse tema que é tão importante, discutir o envelhecimento no Brasil. Sim, porque como eu estava falando ali, né, a gente, ficar mais velho quer dizer, então quer dizer que a população está bem, a expectativa de vida está boa, mas eu vejo que as coisas não são bem assim. Nós estamos preparados para o envelhecimento da população no Brasil? Não, o Brasil não está preparado para o ritmo de envelhecimento da nossa população. Como tu falou ali, os dados estão mostrando, né, que em mais ou menos antes de 2050, a população idosa no Brasil vai dobrar. Nossa. E a partir de 2038 vai parar de ter um crescimento da população, ou seja, vai começar a diminuir a população total de brasileiros. Aí a pirâmide que hoje está gorda, nós estávamos comentando, ela vai inverter. Ela vai inverter. Então nós vamos ser um país que menos pessoas vão nascer, né? Então a média hoje por casal está de mais ou menos nacional de 1,7 filhos por casal, ou seja, o casal não está se repondo populacionalmente falando. Então, nós vamos ter menos pessoas nascendo e mais pessoas vivendo por mais tempo. O envelhecimento, ele é um benefício de toda a sociedade, né? Tem uma frase que, na entrada do meu consultório, tem uma frase que diz o seguinte, é do Arnaldo Antunes: nada é mais moderno do que envelhecer, né? Porque há 100 anos atrás a gente não envelhecia. A medicina, enfim, todos os tratamentos que surgiram nos últimos 100 anos, vacinas, antibióticos, UTI, acesso, né, a hospitais de grande porte, como, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do São José, isso fez com que a nossa população conseguisse envelhecer. As políticas do SUS também, de vacinação, diminuíram a quantidade de mortes por doenças infecto-contagiosas, né? Então, as pessoas começaram a morrer menos por tuberculose, por viroses, e aí começam a viver mais tempo com doenças crônicas. Mas o Brasil não está preparado para esse envelhecimento, porque a gente ainda não tem uma base de prevenção das complicações que podem surgir através do envelhecimento. Entendi. Então, assim, digamos assim, as prevenções seriam assim, desde lá do começo, né? Ou a informação, ou a estrutura. Isso não está sendo pensado. Quer dizer, sim, nós estamos aí em 2050, tá logo ali. Vai dobrar, quer dizer, não está meio tarde para se começar a pensar isso? Muito tarde. Pois é. Porque, como eu tinha te falado, como vai diminuir a taxa de natalidade, mas só vai aumentar a taxa da população idosa, o que não se tem visto com tanta frequência, campanhas de promoção de saúde para o paciente idoso, né? De explicar como é que a gente promove saúde. Já vou dar uma comentada sobre isso, né? E também a discussão de questões como, será que a gente não tem que começar a pensar em criar centros-dia para os idosos? Não vou usar o termo, eu vou só comparar, mas eu não quero que isso saia de forma pejorativa, mas é como se fosse uma creche, né? A creche na criança é no sentido de deixar ela passar o dia, enquanto quem tem que cuidar dela precisa ir para o mercado de trabalho. Mesma coisa com o idoso. Porque a gente vê esse grande dilema, né, gente? Porque assim, ó, as pessoas, essa questão de cuidar, né? A família acaba se brigando, não pode cuidar, não deve se sentir culpado, não tem profissionais para cuidar, ou às vezes é muito caro, quer dizer, esses espaços, como a gente tem o centro de convivência aqui de Criciúma, mas que ainda precisa ampliar ainda, né? A ideia é que tem que começar assim, Criciúma é um exemplo, né? De como lidar com o idoso. A gente pensa em idoso há pelo menos 15 anos aqui em Criciúma por causa do centro de convivência. Já somos um exemplo, mas a gente tem que começar a pensar no dia a dia mesmo, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, a rede pública oferece uma forma de cuidados para as crianças, será que logo a gente não tem que começar a pensar numa forma de cuidados diários para o idoso, né? Onde aquela pessoa que tem que cuidar, mas precisa trabalhar, consiga deixar essa pessoa e buscar no final do dia. E ali tem alguém preparado para administrar as medicações,
dar uma dieta balanceada, Sim. fazer atividades que estimulem, enfim, a cognição e o físico desse paciente. É isso que eu ia te perguntar, né? Quando você falou ali antes sobre a questão da prevenção, né? O que precisaria ser feito, né? Então, de forma imediata, né? Pelos governantes e, quiçá, também pelo poder privado, né? De repente, em algumas situações, o que daria para fazer? Então, a prevenção de saúde, eu sempre gosto de dar 2 exemplos. A gente tem as coisas que, os fatores de risco de saúde que a gente não pode modificar, que são a nossa genética e a nossa idade. Tá. E aí a gente sabe que quanto mais velhos ficamos, maior a chance da gente ter alguma doença. Mas tem os fatores de risco modificáveis, o que a gente pode fazer pela gente mesma, né? E isso eu acho que começa através das campanhas. Tá. Basicamente, isso começa pelo simples, pelo básico, né? Uma coisa que eu sempre gosto de destacar é o seguinte: a saúde não é a ausência de doença. Então, não é porque a pessoa tem uma doença, então, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela tem pressão alta, então ela realmente é uma pessoa que não tem saúde. Não é isso. Tá. Mas quando a gente fala de prevenção em saúde, a gente fala de controle de peso, cessação de tabagismo, atividade física regular, Sim. alimentação balanceada, consultas de rotina, controle dessas doenças crônicas. Então, por exemplo, controle de diabetes, de pressão alta. O problema não é ter a doença, o problema é ter a doença sem controle. Conviver com ela, né? Cuidando, Exatamente. Tratando, os hábitos de vida, né? Essa questão das consultas de rotina. Desde quando uma pessoa deve procurar um geriatra, por exemplo? Essa pergunta é a melhor, porque assim, não existe um limite inferior de idade. Eu tenho pacientes que são mais jovens que eu no consultório, mas eu sempre digo que o geriatra ele é indispensável na mulher a partir dos 50 anos e no homem a partir dos 60 anos. Daí realmente se torna indispensável, porque o planejamento de saúde começa a ficar um pouquinho diferente. Sim, claro, como ela falou, né? Como a doutora falou, a doutora Sandra Búrigo falou bem, né? A gente tem que planejar o nosso envelhecimento. A gente fala isso no nosso quadro aqui, mas é do ponto de vista estético. A gente tem que também planejar essa parte no ponto de vista do todo, do nosso corpo, né? Gica, eu gosto muito de uma maneira de se referir ao envelhecimento, que nos congressos de geriatria se fala muito, que o envelhecimento ele é maleável. Ou seja, a forma como a gente envelhece, a gente decide. Sim. Porque os estudos mostram que a genética corresponde por mais ou menos 25 a 30% do envelhecimento. Ou seja, 70% da forma com que eu envelheço depende de mim. Só da gente. Das minhas decisões, do que eu faço, da minha vida. E assim, ó, se tiver alguém aqui que de repente está, né, 60 mais, mas quer mudar, ainda dá tempo? Nunca é tarde demais. Ai, que nunca. bom. Porque eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que compromete muito a vida da pessoa quando ela vai envelhecendo, principalmente depois dos 80 anos, é a taxa de perda muscular. A gente naturalmente tem perda muscular no processo do envelhecimento. Em qualquer momento que o paciente, mesmo às vezes um paciente que já está semi-acamado, esse paciente começa a fazer atividade física, a recrutar os seus músculos, às vezes o paciente até volta a se levantar sozinho, a caminhar. Então, nunca é tarde para começar uma modificação positiva de saúde. Sim, nunca. Nunca. E a gente sempre fala aqui, doutora Sandra, eu falo aqui do exercício, né? Toda semana a gente tem matéria de exercício, né? E a gente fala dessa importância, porque isso é mobilidade. Muito mais do que estética, vai dar a liberdade de você ir e vir, não é, gente? Então, assim, ó, eu vou pedir licença da doutora Sandra, aqui tem mensagem. Aqui já vou botar a mensagem do nosso povo. Pode botar agora, Marcos? Aqui, ó. A Fátima, boa tarde, Gi. Fazendo bolsas de crochê e te ouvindo, maravilhosa. Obrigada, Fátima. Adoro bolsinha de crochê. Acho tão lindo. Eu acho lindo. Eu também. Ai, Sandra, foi tão legal, né, doutora, a gente falar sobre isso, né? Para finalizar, né, se quiser deixar algum recado, né, ou da nossa polêmica, ou da saúde das pessoas, que eu sei que tem muita gente em casa que deve ter ficado, opa, dá tempo ainda de eu me cuidar, né, e procurar alguma coisa. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que sempre dá tempo da gente pensar no nosso envelhecimento, de envelhecer bem. E não esqueça que o envelhecimento é maleável, então a forma com que você vai viver a sua terceira idade depende de você. Busque qualidade de vida. Ai, que maravilha, gente. Já vou procurar minha geriatra aqui, ó. Demais. Bom, Sandra, volte sempre, tá? Obrigada, Gi, foi um prazer. Conversamos com a médica geriatra Sandra Búrigo.